Olá, meninos e meninas! Em química orgânica, a gente vê que os álcoois primários oxidam até aldeídos, aldeídos oxidam até ácidos carboxílicos correspondentes. E o inverso também é verdadeiro. Ácidos carboxílicos reduzem até aldeídos e aldeídos reduzem até álcoois primários correspondentes. São reações de oxidação e redução. A maior parte das macromoléculas possuem essas funções orgânicas, e são exatamente essas funções orgânicas que permitem as reações químicas que acontecem dentro das nossas células, que fazem parte do metabolismo. E aqui nos carboidratos, isso não é diferente. Os carboidratos, por possuírem funções orgânicas como álcoois, aldeídos, conseguem sofrer reações de oxidação e de redução. Se vocês querem saber mais a respeito desses assuntos e aprender bioquímica, vem comigo. Eu sou o professor Gustavo e sugiro que vocês assistam essa aula até o final. Dando continuidade então às propriedades envolvendo os carboidratos, hoje nós vamos falar a respeito de algumas características que foram descobertas, que são e foram fundamentais para o avanço da ciência, para a determinação quali e quantitativa de vários carboidratos que nós temos presentes no nosso sangue, que nós temos presentes nas nossas células. O primeiro aspecto que a gente vai discutir aqui hoje é a tautomeria. A tautomeria é um tipo de isomeria de função que os carboidratos fazem, que os carboidratos realizam. Então vamos pegar aqui como exemplo a frutose, que é um monossacarídeo de 6 carbonos, assim como a manose, assim como a glicose. O que diferencia a frutose dos outros dois carboidratos representados aqui no quadro é o fato de que ela possui como função orgânica uma cetona. Então ela é uma cetose, enquanto que a manose e a glicose são aldoses, ou seja, possuem como função orgânica um aldeído. Na introdução dessa aula, eu disse que aldeídos conseguem oxidar até ácidos carboxílicos ou reduzirem até álcoois. E essas reações químicas acontecem dentro das nossas células e são fundamentais para o nosso metabolismo. E a frutose é um monossacarídeo que também participa dessas reações. Mas a gente precisava entender, então, como que uma cetose conseguiria participar desses processos. E aí foi descoberto que a frutose consegue se interconverter aqui em outros monossacarídeos, como exemplo da glicose e da manose. Então vamos ver aqui a situação. A frutose, ela consegue fazer com que essa dupla ligação entre o carbono e o oxigênio da carbonila venha para esse carbono, então vai formar uma nova ligação dupla entre dois carbonos, e aqui vai ter uma hidroxila. Quando isso acontece, é formado um intermediário conhecido como transenediol. Então nós temos a função orgânica aqui conhecida como enol. O enol é intermediário entre um álcool e um aldeído e uma cetona. Então reparem, formou um enol aqui, por isso transenediol. E o trans é porque as hidroxilas dos carbonos da dupla ficaram em lados opostos, o que nós já vimos em química orgânica. Esse transenediol imediatamente se converte na glicose. Por que foi formado a glicose? Porque a hidroxila, nesse caso aqui, estava do lado direito. Se a frutose passar por um processo de isomeria, se transformando aqui no enol, onde a hidroxila fica para a esquerda, nós temos a formação do cis-enidiol. Por que cis? Porque as hidroxilas dos carbonos da dupla estão para o mesmo lado, o que também nós já estudamos. Mas imediatamente o cis-enidiol, que é um intermediário aqui dessa reação, é convertido na manose. Por que foi formada a manose? Porque a hidroxila está para a esquerda nesse caso.
Ou seja, cetoses, como exemplo da frutose, conseguem, por reação química, que eu expliquei de uma forma reduzida aqui, de uma forma um pouco mais simples, conseguem ser convertidas em aldoses respectivas. A glicose e a manose são dois exemplos. Então, esses açúcares, esses monossacarídeos, são açúcares que conseguem realizar aqui tanto reação de oxidação quanto de redução, inclusive a frutose. E aí nós denominamos isso de açúcares redutores, que é um assunto que é muito cobrado. Mas para entender aqui o aspecto dos açúcares redutores, é importante entender que os monossacarídeos, mesmo aqueles que são cetonas, que possuem como função orgânica a cetona, eles conseguem se interconverter nos aldeídos respectivos e conseguem também sofrer processo de oxidação e redução. Tudo bem? Lembrando que para ser aqui monossacarídeo, para ser um açúcar, precisa ter 2 hidroxilas ou mais e a função orgânica cetona ou aldeído. Nós já estudamos isso nas aulas anteriores de carboidratos. Se vocês estão começando a assistir essa aula por esse momento dos carboidratos, eu peço que vocês voltem na primeira aula e assistam de forma cronológica para que possa fazer sentido. Tudo bem? Bom, entendendo o processo de tautomeria, o processo de formação de isômeros de posição para os monossacarídeos, a gente consegue entender aqui os aspectos dos açúcares redutores. A gente aprende em química que toda vez que um composto oxida, outro composto tem que reduzir. Toda vez que um composto reduz, alguém tem que oxidar. Então as reações acontecem em conjunto, simultaneamente. Alguém oxida, causando a redução de alguém. Alguém reduz, causando a oxidação de alguém. E aqui não é diferente. Só que a gente está lidando aqui com carboidratos. Nós estamos lidando com esse assunto para a bioquímica. Então veja bem, aqui eu coloquei a beta-D-glicopiranose, que é a molécula da glicose cíclica. Ela é chamada de pirano porque ela se assemelha ao composto pirano quando ela está ciclizada. Ela é beta porque a hidroxila do carbono anomérico está para cima. E ela é chamada de ose porque é um carboidrato, é um açúcar. Nós já vimos isso também nas outras aulas. Esse processo aqui, essa glicose, ela pode se tornar uma glicose de cadeia aberta, por um processo que a gente já estudou, que é mutarrotação. Quando a cadeia da glicose está aberta, eu estou mostrando aqui a D-glicose, porque a hidroxila do carbono quiral mais afastado do aldeído está para a direita, essa glicose, em meio reacional, consegue reduzir o cobre. Reparem que o cobre aqui está com NOx 2+, ou seja, ele está com 2 elétrons a menos. Ele ganha um elétron sendo transformado em cobre 1+, ou seja, ele está aqui agora com apenas 1 elétron a menos. Por isso que ele perdeu uma carga positiva. Então, o cobre está reduzindo. Se o cobre está reduzindo, a glicose tem que oxidar. E foi o que aconteceu. Reparem que o aldeído foi convertido no ácido carboxílico correspondente, que a gente denomina aqui de ácido glicóico. Então, reparem, a gente formou um ácido carboxílico correspondente quando a glicose sofreu o processo de oxidação. Então, a glicose oxidou, causando a redução do átomo de cobre. Tudo bem? Esse processo aqui acontece de forma espontânea se a gente coloca aqui a presença de átomos como cobre, como ferro, que conseguem sofrer processo de redução. Se fosse a frutose aqui, esse processo também aconteceria. Se fosse a manose, esse processo também aconteceria. A gente estuda a glicose porque é o monossacarídeo mais abundante e mais importante para a gente. Mas isso ocorre para qualquer monossacarídeo que consiga ter aqui, na sua extremidade, um aldeído sofrendo o processo de oxidação até o seu ácido carboxílico correspondente. E veja bem,
Por que ele é chamado de açúcares redutores? Porque ele está funcionando aqui como um agente redutor. Como assim um agente redutor? A glicose ela está oxidando, causando a redução de alguém. Então ela está atuando aqui nesse caso como um agente redutor, porque se ela oxida, ela capacita alguma molécula para sofrer redução. Quem sofre redução aqui no exemplo é o átomo de cobre. E esse oxigênio vem do meio reacional, vem inclusive do ar presente ali na reação. Tudo bem? Se eu tenho o ácido glicóico e coloco um agente redutor aqui, eu coloco algum agente redutor, eu consigo reduzir o ácido carboxílico até a glicose, e se for um processo reacional mais forte, eu consigo converter a glicose no álcool correspondente. Essas reações acontecem para um lado e para o outro. Isso acontece dentro das nossas células o tempo todo. Mas por que eu abordo esse assunto e por que eu estou explicando isso? Porque foi graças à descoberta da ciência para esses aspectos aqui dos monossacarídeos que possibilitou lá atrás com que a gente dosasse alguns desses monossacarídeos. Hoje em dia, em análises clínicas, por exemplo, o processo é mais tecnológico, envolve reações enzimáticas. Mas lá atrás, para a gente conseguir dosar a glicose, a gente colocava a glicose, né, o nosso sangue, para reagir aqui com compostos que iam reduzir, para que a gente pudesse dosar aqui a quantidade de ácido glicóico. Porque isso aqui causa modificação da cor. E essa cor, ela é mais intensa quanto mais glicoses estiverem presentes. Então a gente consegue usar esse aprendizado, que nesse momento é de forma pontual, para que a gente possa estudar coisas que fazem sentido no nosso dia a dia. Em laboratório de bioquímica, a gente consegue fazer essas reações nas aulas práticas, causando a modificação da cor do reagente da glicose, que quando sofre oxidação, reduz o cobre que muda de cor. Então, esses conhecimentos permitiram a evolução da ciência, permitiram a evolução da medicina. Por isso que a gente tem que entender esses processos nas disciplinas que a gente estuda. Como exemplo aqui, a bioquímica. Tudo bem? Bom, a principal coisa que a gente tem que entender nessa aula de hoje aqui é a formação dos glicosídeos. Quando eu tenho um monossacarídeo reagindo com outro monossacarídeo por ligação química, a gente denomina essa ligação de ligação glicosídica. Por quê? Porque a gente está formando glicosídeos. Quem são os glicosídeos? São os oligossacarídeos e os polissacarídeos. Então, naquela primeira aula que a gente estudou de carboidratos, os oligossacarídeos e os polissacarídeos são exemplos de glicosídeos. Como que a gente forma oligossacarídeo e polissacarídeo dentro da nossa célula? Vai haver aqui uma reação química. Reparem aqui, eu estou mostrando uma glicose. Essa glicose é uma glicose alfa, porque a hidroxila está para baixo. Esse carbono é conhecido como carbono anomérico, um carbono tetraédrico, né? Faz 4 ligações simples. E nós temos aqui, quando ela cicliza, a formação de um M-acetal. Nós já estudamos isso também. M-acetais, quando reagem com álcoois, essa aqui é uma hidroxila alcoólica, é um álcool, função orgânica álcool, a gente leva a formação de um acetal. Esse processo também acontece para carboidratos monossacarídeos que são cetoses, como no caso da frutose. Só que vai reagir aqui um M-cetal e vai levar à formação de um cetal. Voltem na aula que eu explico essa questão aqui das reações químicas envolvendo, tá? E para que vocês possam entender esse processo aqui. Tudo bem? Bom, vamos voltar aqui à reação química. Então, nós temos uma glicose alfa. O carbono anomérico que tem um M-acetal permite a reação com o álcool, levando à formação do acetal. Como que vai acontecer isso? Nas nossas células, as enzimas fazem esse processo. É um processo enzimático. Essa hidroxila aqui, ó, do álcool, reparem que eu coloquei esse oxigênio de cor diferente. Esse oxigênio vai atacar esse carbono aqui, esse carbono anomérico. E essa hidroxila vai sair.
Quando essa hidroxila sai, ela leva esse hidrogênio junto com ela. Hidroxila com hidrogênio forma molécula de água. Então aqui a gente tem uma condensação com a liberação de uma molécula de água. E aí a gente vai ter a formação aqui de um disacarídeo. Então reparem, agora aquele oxigênio que estava ali no carbono de número 4, reparem que esse carbono é o carbono de número 4, ele se ligou ao carbono de número 1 da glicose da esquerda. E aí nós temos uma ligação química realmente aqui presente. Essa ligação química nova que ocorreu aqui é conhecida como ligação glicosídica. E ela ocorreu entre o carbono 1 da glicose da esquerda com o carbono 4 da glicose da direita. E o oxigênio ficou aqui no meio. Como esse carbono é 1 e esse carbono é 4, e antes da reação, essa glicose era uma glicose alfa, porque a hidroxila está para baixo, a gente tem a formação de uma ligação glicosídica do tipo alfa 1, 4. Alfa porque essa glicose era alfa, 1, 4 porque foi feita a união dos carbonos 1 e 4 dessas duas glicoses. Se fosse o carbono 1 e 2, seria alfa 1, 2. Se fosse o carbono 6, seria alfa 1, 6. Tudo bem? Essa molécula aqui, ó, esse disacarídeo formado, é a maltose. E esse processo pode acontecer para outros disacarídeos, como a lactose, como a frutose e outros disacarídeos importantes mais que nós vemos. Se essa glicose fosse uma glicose do tipo beta, a gente formaria ligação beta 1,4, que é o tipo de ligação que acontece na formação da celulose, que é um polissacarídeo. Só que ao invés da ligação estar nessa posição, estaria descendo aqui de cima para baixo. Tudo bem? A posição aqui influencia a formação do polissacarídeo correspondente. Nós já estudamos sobre isso. Se ele vai ser linear ou se ele vai ser enovelado, né, espiralizado e assim por diante. Tudo bem? Bom, olha só, formamos aqui então um disacarídeo. Se a gente precisar colocar mais uma glicose aqui, vai acontecer uma nova ligação glicosídica pela ação de mais uma enzima e vai ter a saída de mais uma molécula de água por um processo conhecido como condensação. Por que condensação? Porque a gente está juntando duas glicoses, ligando uma glicose na outra. Se eu quero formar, por exemplo, o glicogênio, que é o nosso polissacarídeo de reserva, é só eu realizar aqui, né? No caso, a célula realiza várias reações glicosídicas por ação enzimática, liberando moléculas de água. Quando eu tiver aqui uma quantidade muito grande de glicoses, eu tenho a formação do glicogênio. As nossas células fazem isso o tempo todo, constantemente. Tudo bem? Agora vamos pensar aqui no oposto. Quando a gente ingere um alimento, esse alimento que tiver presente carboidrato, obviamente, ele provavelmente vai estar presente na forma de amido. O amido é um polissacarídeo contendo várias moléculas de glicose. Quando chega no estômago e no nosso intestino, esse amido precisa ser degradado. Na verdade, a degradação começa pela nossa boca, né? Pela amilase da boca. Mas lá embaixo, no estômago e no intestino, esse amido vai continuar sofrendo degradação para liberar moléculas de glicose livres, porque o nosso intestino, nas microvilosidades intestinais, a gente só consegue absorver moléculas pequenas. O amido é grande, ele é um polissacarídeo. Então ele precisa ser quebrado, precisa ser digerido, isso é a digestão, para que as glicoses entrem no nosso intestino e cheguem até a corrente sanguínea. Então tem que haver o processo inverso. Lembra? Anabolismo e catabolismo acontecendo o tempo inteiro. Para que a gente quebre uma ligação glicosídica, para que a ligação glicosídica se rompa, precisa da ação enzimática também, mas nesse caso vai entrar uma molécula de água. Então, se eu tenho a formação de ligação glicosídica, a setinha está para baixo, é uma condensação, sai molécula de água. Se eu quero romper essa ligação glicosídica,
a setinha está para cima, vai haver um processo de hidrólise. Hidrólise é quebra pela molécula de água. Então, a gente coloca a molécula de água de novo por um processo enzimático. Onde que essa água vai entrar? Vai entrar aqui, essa hidroxila formada e esse hidrogênio formado. Então, os hidrogênios e o oxigênio voltam para a posição que eles estavam. E aí a gente tem o rompimento da ligação glicosídica. Então, nesse caso aqui, ó, o disacarídeo maltose, quando ele sofre hidrólise, ele libera 2 moléculas de glicose livres. Essas glicoses livres, que antes eram o disacarídeo maltose, é absorvida pelo nosso intestino, vai para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea é distribuído para as nossas células. Lá nas células, essa glicose vai gerar energia na forma de ATP, vai ser estocado no fígado e no músculo na fórmula de glicogênio. Se ainda tiver glicose em excesso, será convertido em ácido graxo ou outros compostos mais que a célula necessite. Tudo bem? Tudo controlado por hormônios, tudo controlado geralmente por retroalimentação, por um processo homeostático. Tudo bem? Esse processo, então, de formação de glicosídeos e de quebra de glicosídeos em monossacarídeos simples acontece o tempo todo e nós precisamos entender esses aspectos para que a gente consiga entender o metabolismo, que é o que nós estudaremos mais adiante. Tudo bem? Para finalizar essa aula, eu trouxe também a capacidade de alguns monossacarídeos sofrerem processo de fosforilação. Então, as nossas exoses, relembrando, né? Ose é indicativo de açúcar, ex é indicativo de açúcar que contém 6 carbonos. Então, a glicose, a frutose, a manose e assim por diante, como a galactose, por exemplo, e outros açúcares mais, possuem 6 carbonos, são conhecidos como exoses. Esses monossacarídeos sofrem processo de fosforilação. O que significa isso? A glicose aqui, por exemplo, ó, lá no metabolismo, ela vai sofrer a ação de uma enzima, conhecida como hexocinase ou hexoquinase. O ATP, que a célula possui ali, doa um grupo fosfato, se transformando no ADP, e esse grupo fosfato vai ser inserido na molécula de glicose, no carbono de número 6. Por isso ela é chamada de glicose 6-fosfato. Esse processo ocorre para que a glicose possa ficar dentro da célula e seguir os próximos passos do metabolismo. Então, além de todos esses aspectos e propriedades que a gente vem estudando, as exoses, principalmente a glicose, sofre fosforilação. O que significa isso? Um grupo fosfato é inserido por ação enzimática, geralmente por doação do ATP, para a molécula de glicose e outras exoses mais. Isso aqui é fundamental para a gente entender aqui alguns processos metabólicos, algumas rotas metabólicas fundamentais na parte do metabolismo. Mas isso é assunto para um outro momento. Eu espero sinceramente que vocês tenham entendido, que essa aula faça sentido e ajude vocês a compreender as características e propriedades dos carboidratos e em seguida a gente começa estudando aqui os lipídios. Se vocês tiverem disciplina e foco, contem sempre comigo para ajudar vocês a entender esses assuntos um pouco mais complexos. Deixem mensagem, recado, sugestões que serão sempre bem-vindos.